Muito boa noite. Também que a música aqui para mim ainda não parou, porque assim, ali para mim. Agora foi. Beleza. Muito boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Vocês estão ouvindo a música ou está só para mim? Não, agora foi. Então vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um Uau Talks do Universo Ágil, junto com a Gília Samurais e hoje com o queridíssimo Guilherme Santos. Vamos aqui para mais um round, né? O round 5. Hoje falando de Business Agility. Vou deixar o Gui se apresentar. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Eliana Lopes, sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Estou com meu óculos de armação preta. Aqui no meu fundo, o meu quadro da minha cidade maravilhosa e alguns bonequinhos. E antes do Gui se apresentar e falar o nosso tema de hoje, Diego, que a gente estava combinando aqui nos bastidores, bem-vindo, faça a sua apresentação e vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar aqui certinho. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, Diego. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? E o Guilherme é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, carinho, respeito, e eu gostaria de abrir com um presente hoje, né? Com uma parábola oriental, né? Para dar o esquenta aqui dessa agenda de hoje, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. É mais ou menos assim. Tinha uma vez, né, em um certo monastério, que um guardião, né, uma sentinela, ali morreu. Vendo? As benditas propagandas. Veio até um trovão, né? E um sentinela morreu, né? Um guardião morreu. E aí o monge, né, chamou todos os seus alunos ali do monastério, reuniu todos e falou: olha, pessoal, hoje nós vamos eleger um novo guardião. Todos ficaram em silêncio, né? Contemplando ali aquelas palavras do mestre. Todos sentaram no chão. Daí o mestre pegou um vaso de porcelana bem caro, né, da realeza chinesa, colocou uma rosa, né, um punhado de rosas naquele vaso e colocou bem no centro do dojo. E aí o mestre falou: todos vocês sabem que o nosso querido guardião morreu, né, e nós precisamos escolher um novo guardião. Aquele que resolver este problema será um novo guardião. E colocou um vaso caro da realeza com a flor, né, um punhado de flor, no meio do dojo. Todos os alunos ficaram olhando assim, admirados, né, refletindo. Falei, caramba, né, que é isso? O que será que isso quer dizer, né? Ficaram ali um tempo, de repente um dos alunos levantou, sacou a sua espada e deu uma espadada no vaso sem dó. E cortou aquele vaso em trocentos pedaços, né? E aí o mestre falou: parabéns, eu achei que até hoje todos os meus ensinamentos tinham sido em vão. Parabéns, aluno, você é o novo guardião. E aí todos os alunos, meu Deus, né? Caramba, o que isso quer dizer? E o mestre falou: muitas vezes, né, o problema pode aparecer para vocês com um aspecto maravilhoso, né, lindo, um vaso bonito de porcelana. Mas se você não tiver coragem para resolver aquele problema, né, você não está atendendo à expectativa do que foi designado a você.
Então, a reflexão que eu trago hoje para a gente é: quantas vezes a gente não resolve um problema porque o problema é lindo, maravilhoso, a cultura é linda, né? E a gente não resolve. Né? A gente não quer resolver aquele problema porque ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, um ponto de reflexão, atmosfera oriental aí dos samurais, para dar a largada aí do episódio, do round 5 do Guilherme, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Beleza, pessoal? Obrigado. Pô, o Diego me colocou em maus lençóis, gente. Preciso começar. Eu não sei se eu agradeço ou se eu saio, porque depois dessa já foi uma aula, né? Mas que, cara, acho que primeiro de tudo aqui eu quero agradecer demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer demais por esse espaço, pelas palavras do Ti, pelas palavras da Li também, né, na abertura. Eu me sinto privilegiado e lisonjeado de tudo que eu estou vivendo e todo esse carinho que eu estou recebendo de vocês. Então, que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria é poder fazer parte desse round 5 e trazer um pouco daquilo que é a minha experiência, pensando no business agility, na agilidade nos negócios, de como que a gente olha a agilidade dos negócios do ponto de vista de resiliência organizacional, como que a gente fala de eficiência do ponto de vista prático. E talvez hoje o que eu vá trazer aqui seja uma dinâmica que vocês não estejam esperando. E a ideia é surpreender vocês um pouco, é tirar vocês um pouco da zona de conforto do ponto de vista prático, assim como o Ti falou aqui, quebrar o vaso. Porque eu não trouxe uma apresentação, eu não fiz uma apresentação. Desde o primeiro dia que eu falei com o Ti, a gente bateu um papo aqui nos bastidores, eu falei para ele, eu falei, cara, eu quero levar algo prático, eu quero levar algo que faça sentido para as pessoas, para que você tenha condições de pegar isso e entender o seu contexto e ver como que isso se aplica, quais foram as experiências que eu tive, quais foram os insucessos que eu tive. Então, a apresentação aqui, o modelo que eu preparei aqui é um quadro em branco que a gente vai construir juntos. Então, é uma lousa em branco que nada mais simples do que isso, e o conteúdo a gente vai recheando ao longo desse processo como um todo. Então, é um desafio, é um processo onde a gente olha para a transformação, a gente olha para as organizações, a gente fala tanto, né, de sopas de letrinha, business agility, transformação digital, transformação ágil, PM, PO, SM, Agile Coach, GPM, né, Group Product Manager. Olha quanta coisa a gente começa a falar e a gente coloca tanta complexidade em uma coisa que as empresas querem um resultado. É isso que elas querem. Elas não compram uma transformação simplesmente pela transformação, elas compram a transformação para atingimento de um resultado. E é exatamente aqui onde eu quero começar a quebrar um pouco desse paradigma, né? Quebrar o vaso, como o Ti falou aqui, porque quando o problema ele se apresenta para a gente, do ponto de vista prático, ele se apresenta de uma forma relativamente simples, né? Não, a gente tem uma área aqui e os times de tecnologia têm um problema para conseguir trazer mais eficiência na entrega dos processos. Então começa a vir umas coisas que você fala, tá, mas e aí, o que mais, né? Não, porque a gente está buscando um profissional que vai conseguir trazer a metodologia e através da metodologia a gente vai implementar isso nos times. Você já trabalhou com tecnologia? Aí você, não estou entendendo. Você precisava de um desenvolvedor, você precisava de um especialista em transformação, você precisa de um especialista em análise de contexto, você precisa de um especialista que faz uma gestão de polaridades, que faz perguntas inteligentes, que faz perguntas relevantes para o ecossistema, para o seu ecossistema retornar. Como que está a sua cultura? Como que está a sua estrutura? Como que estão os seus negócios? Então, a primeira coisa que eu quero provocar aqui o problema ele se apresenta como sendo
a tecnologia não consegue entregar aquilo que a gente está pedindo. Então, esse é o problema número 1. E quando a gente está falando aqui, né, de fazer uma transformação ágil, de fazer uma transformação rodar, depois, não, é porque a gente quer fazer uma integração entre os times, e aí o planejamento ágil parece fazer bastante sentido. Você conhece de SAFe? Você conhece de PI Planning? Aí você, cara, conheço, né? Tenho certificações, estudei, me preparei. Mas como que o SAFe ele se aplica ao seu contexto? Não, é porque a gente acredita que o SAFe vai resolver... O Tio tá até rindo. Se maximizar o Tio aqui, ele... Não, porque a gente acredita que o SAFe vai resolver. E aí eu sempre faço uma provocação. E a provocação é a seguinte: como é que está a maturidade do seu time? Aí eu toquei numa ferida profunda, né? Eu cutuquei um bichinho que é profundo. Como é que você avalia a maturidade de um time? Como é que você faz a análise de maturidade de um time? Se não comparando um time com o outro. Para dizer que eu sou maduro, que eu tenho um nível de maturidade em agilidade, eu tenho que me comparar com alguém. Se eu me comparar aqui com o Diego, eu tenho maturidade 0. Se eu me comparar com o Fábio Cruz, que já esteve aqui, maturidade 0 também. Então, eu estou me comparando. E quando a gente se compara, automaticamente, quando você compara um com o outro, você está comparando banana com laranja, porque as características, as competências, as habilidades que o Diego, o Fábio, o Guilherme e tantas outras pessoas que já passaram por aqui, elas têm totalmente diferentes. Então, eu não posso comparar o Guilherme com o Diego, ou o Diego com o Fábio, ou o Fábio com qualquer outra pessoa. Eu não posso fazer essa comparação porque ela é injusta. Eu não estou colocando as características certas. Então, primeiro ponto que eu quero desmistificar aqui, para a gente entrar no ponto da resiliência organizacional, e aí eu vou discorrer um pouco sobre isso. Quando a gente está trabalhando no mapeamento daquilo que a gente precisa fazer, e aí eu estou parafraseando o Tia aqui, eu vou quebrar o vaso. Então a gente vai hoje quebrar o vaso e eu convido você a trazer qual é o vaso que hoje está brilhando na sua sala. Brilhando no lugar onde você olha, passa todos os dias e fala: que vaso bonito esse, porque ali ele mora o problema. Então eu quero fazer esse convite e quero já aproveitar aqui para me apresentar também, depois de toda essa introdução. Meu nome é Guilherme Santos, eu tenho 18 anos de experiência em gestão de projetos, em gestão organizacional, gestão empresarial. Na minha carreira eu evoluí, então há 15 anos eu venho trabalhando numa evolução do mundo da agilidade, estudando diferentes métodos, frameworks, modelos, exatamente para entender como que esses modelos e esses frameworks, eles conseguem de fato resolver problemas de negócio. E resolver problemas de negócio tem um desafio muito grande, que é alavancar resultados. É sair do ponto A e ir para o ponto B, sem muita complexidade. Então, eu venho me especializando nisso, venho estudando esse mundo há um pouco de tempo aqui, né? Pelo menos 15 anos, e acredito que sei pouco, e o pouco que eu sei eu vou compartilhar aqui com vocês. Pouco porque é um mundo que a gente ainda tem que explorar muito, é um mundo que, quando a gente olha para a administração moderna, a gente questiona muito daquilo que a administração moderna nos diz. A gente usa muitas referências de Peter Drucker, mas a gente fala muito pouco de maneira prática como colocar as teorias de Peter Drucker, por exemplo, dentro da nossa estrutura. A gente não vê agilistas ou pessoas da agilidade, do mundo da agilidade, falando sobre gestão empresarial, falando sobre negócios, falando sobre estratégia, falando sobre produtos. Então, a gente tem que começar a ampliar um pouco a nossa visão.
e eu vim me especializando nesse mundo e tenho cada vez mais estudado, então acho que eu estou na pontinha ali, talvez no começo de uma jornada, de uma longa jornada, e estar aqui com vocês hoje é uma grande oportunidade, porque eu aprendo muito com vocês também. Então, quero convidar todos vocês para fazerem parte dessa jornada com a gente e enviar aqui as suas perguntas, deixar o novo boa noite aí de vocês, a interação para a gente acompanhar um pouco de como que está essa temperatura do lado de vocês, legal? Então, falando um pouquinho de modo prático, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, aí, Liz, você me ajuda só se estiver tudo certo. Aí, screen, janela. Peraí. Vamos ver se aparece aí. Aí. Olha que apresentação bonita, hein, gente? Que apresentação bonita. Essa é uma apresentação, de fato, muito bonita, porque ela é um quadro em branco e é uma história a ser contada. E quando eu falo sobre uma história a ser contada, eu já quero abrir aqui o contexto para vocês do porquê esse tema da resiliência organizacional. Segundo a norma 65.000 da ABS, a resiliência organizacional é a capacidade de uma organização de antecipar, preparar, responder e adaptar-se a mudanças incrementais e interrupções bruscas a fim de sobreviver e prosperar. Então, eu vou até parar aqui o compartilhamento porque eu quero convidar vocês a refletir novamente sobre isso. Parece muito que eu estou falando de agilidade, né? Eu estou antecipando, eu estou me preparando para quê? Para responder e me adaptar ao cenário. Porque eu sei que o cenário vai mudar. O pai da administração moderna, ele traz um conceito muito fantástico, que é o Peter Drucker. Ele fala sobre, e isso está muito batido no mundo da agilidade, muita gente usou isso em palestra, mas eu quero trazer isso por uma outra perspectiva, que é a estratégia... Oh, meu Jesus, agora olha. Oh, calma que eu buguei agora. Eu buguei. Quer falar? Calma, respira. É sua primeira palestra, né? Não, já dei esses micos aqui na vida já. Mas o conceito aqui, eu não me lembro exatamente da frase aqui, eu vou pegar, mas não adianta você ter a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Por quê? Porque a cultura da organização, ela é um modelo como que as pessoas se comportam, ela traduz como as pessoas se comportam. Então você pode ter a melhor estratégia, você pode ter o melhor desenho organizacional, mas como que as pessoas se comportam? Adianta eu contratar um agilista sênior? Adianta eu ter uma área de agilidade? Adianta eu ter 10, 20, 30 agilistas embaixo de uma estrutura e começar a falar de business agility, começar a falar de agilidade nos negócios, se eu não tenho o básico, que é uma mudança cultural? E a mudança cultural, ela vem de dentro para fora, ou seja, os comportamentos mudam. Então, dentro desse modelo de resiliência organizacional que eu citei aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se antecipar e preparar a nossa transformação. Para antecipar e preparar a transformação, eu preciso olhar para a cultura. Porque se eu não olhar para a cultura, eu posso ter um melhor desenho. A cultura vai lá e vai jogar isso no buraco. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. A cultura da empresa é de toda a apresentação é um PPT. Você precisa fazer um PPT. Essa é a cultura da empresa. É assim que a gente trabalha. Então, essa é a cultura. Muito bom. Pensando por um lado positivo do PPT, o que a gente tem? A gente tem uma gestão visual ali, uma identificação visual. A gente está vendo aquilo que é a proposta. Mas isso resolve o problema? Não, porque o PPT aceita tudo. E aí você gasta tempo para produzir um material
para uma reunião, muitas vezes de 30 minutos, que poderia ter sido um alinhamento muito mais rápido, e você gastou muita energia criando um PPT para justificar algo que você quer fazer e que, de fato, vai alavancar um determinado resultado. Então, não adianta você querer mudar uma cultura, não adianta você querer mudar uma estratégia organizacional se a cultura vai te levar para esse buraco. Porque você vai gastar mais de 60% do seu tempo, e isso não é um chute que eu estou dando, é uma realidade, 60% do seu tempo fazendo PPT. Então, o meu pedido aqui, o meu primeiro pedido é líderes, gestores que estão à frente da transformação, reduzam o número de apresentações. É a primeira coisa, para você começar a se antecipar no mercado, para você ter resiliência, para você se preparar para essa transformação, para depois responder e adaptar as mudanças, você precisa começar a mudar os comportamentos também. O comportamento da liderança vai refletir no operacional, porque quanto menos PPT você pede, mais eficiência operacional você tem. E mais tempo de qualidade na estrutura o agilista tem para fazer o trabalho que ele está ali para fazer. Então, se você quer que o agilista ele trabalhe com métricas, não pede para ele colocar as métricas no PPT. Mostra as métricas como elas estão. Mostra nua e crua. Pô, Guilherme, mas eu não tenho... vai ficar difícil de eu entender, de eu ler, de eu interpretar, mas você tem um profissional para quê? Para te explicar o que é aquilo, qual que é a origem, o problema, aonde que isso está refletindo num atraso na entrega, aonde estão os gargalos, aonde estão as deficiências operacionais, aonde está a sobrecarga, aonde está o problema que você tem em relação à priorização. Deixa que o especialista, o agilista, o dono do processo ali, com os times, ele faça a apresentação que ele tem que fazer, mas olhando para números, para métricas, para indicadores. Então, se eu tenho uma métrica que me mostra uma eficiência operacional, eu não posso gastar tempo de colocar ela no PPT, estruturar bonitinho, desenhar ela, para depois ir lá e pegar essa métrica e falar assim, olha, eu vou explicar para vocês o que é. Não dá tempo. Não dá tempo, porque ele está gastando tempo de qualidade com aquilo que ele deveria fazer com o time, um trabalho que ele deveria fazer com o time. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui de todos é para a gente começar a trabalhar num ambiente de resiliência e um ambiente de fato mais ágil, que promove a agilidade na essência, é a gente conseguir, primeira coisa, para de pedir atividades que são boring, atividades que são rotineiras, atividades que não vão gerar valor nenhum. Se tem valor e vai alavancar resultado, faz sentido investir tempo. Se não tem valor e não vai alavancar resultado, é só para o meu desejo, para a minha vontade, para a minha segurança. Então, peraí que eu vou ter que dar um passo para trás. E aí, e tenho certeza disso. A pessoa que está no operacional, ela não vai falar não para você. Ela não vai falar não para você. Sabe por quê? Por um único motivo. Essa pessoa, ela sabe que existe uma preocupação dela falar não para você e você se sentir ofendido. Então, você combater a cultura e bater de frente com a cultura é muito difícil. E o seu posicionamento como líder tem que ser esse. Entendi? Vamos mudar a cultura na raiz, na essência. Porque se você não mudar a cultura na raiz, na essência, você fica na erva daninha, que toda hora você arranca um, nasce outro. Você arranca um, nasce outro. E aí ninguém tem coragem de ir lá e cortar e quebrar o vaso. E muitas vezes essa pessoa que tem coragem de ir lá e cortar o vaso numa empresa tem a sua cabeça cortada. Eu tô trazendo aqui de uma maneira talvez inesperada, até um pouco por alguns, mas é provocativo mesmo. É para a gente se provocar e se colocar numa situação de reflexão do que a gente está colocando como prioridade, para a gente criar um ambiente de resiliência organizacional. Quais são as nossas prioridades? Aonde está a sua prioridade, ali está o seu tempo. Essa é uma chave extremamente importante. Aonde está a sua prioridade, ali está o seu tempo. Se a sua prioridade é fazer um PPT, ali vai estar o seu tempo. Se a sua prioridade é entender a necessidade do time, ali vai estar o seu tempo. Se a sua prioridade é construir um processo mais eficiente, mais dinâmico, a partir de mapeamentos
e identificações de processo que você já fez atrás, também ali vai estar o seu tempo. Então façam escolhas, e as escolhas fazem parte da construção do processo de resiliência organizacional, na preparação, no responder, porque não temos todas as respostas. Não espere todas as respostas, porque as respostas elas vão ser construídas a partir do comportamento, ou seja, a partir do conceito, do contexto. Então, para a gente amarrar um pouco essa ponta aqui, eu quero fazer essa provocação de vamos colocar tempo e energia onde de fato está gerando resultado. Um outro ponto é a gente questionar e abrir espaço para um diálogo aberto e consistente do ponto de vista prático. Qual é o problema que a gente quer resolver e qual é o resultado que a gente quer alavancar? Vamos ser sinceros. Qual é o resultado que a gente quer alavancar? E quais são os produtos? Como é que está o portfólio de produtos? Como é que está a estratégia de negócio? Como é que estão as decisões estratégicas? Não, elas estão às 7 chaves. Mas é porque a cultura nos diz isso. Então, se eu não tenho acesso à estratégia, ao planejamento estratégico, e eu não sei os objetivos, eu tenho uma bússola que não serve para nada. Por que uma bússola que não serve para nada? Porque se eu tenho uma bússola que me orienta para onde eu vou e eu não sei para onde eu vou, ela não serve para nada. Eu posso tomar qualquer caminho, eu posso ir para o norte, eu posso ir para o sudoeste, eu posso ir para o nordeste. Eu estou indo. E o quanto de dinheiro está sendo gasto exatamente nessa falta de visão, nessa falta de transparência. Transparência, inspeção e adaptação, conceito básico do Scrum. Básico. Você pega isso em qualquer livro, coloca aí no Google, o que é agilidade? Transparência, inspeção e adaptação. É a famosa TIA. Então, como é que se eu não dou transparência, como é que eu quero inspecionar algo? Aí eu vou falar assim pro Tiago, putz, cara, você tá indo pelo caminho errado. Pô, mas eu tive que tomar uma decisão. Eu tenho que fazer escolhas. Então, não condene o agilista que está na ponta fazendo as escolhas pelas decisões que não foram dadas, pelos direcionamentos que não foram dados. Então, dar a melhor direção, trazer clareza e transparência é uma obrigação dentro desse processo. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem que questionar o sistema nesse sentido. Porque se a gente for pegar o Canevin, por exemplo, como base para a gente analisar as dimensões de aonde a gente está num processo de transformação, a gente está num processo, numa dimensão complexa. O que isso quer dizer para quem não conhece o Canevin? O Canevin ele é composto por 5 dimensões. Eu tenho o claro, que é onde eu tenho domínio, eu entendo o que eu estou fazendo, eu tenho processos muito claros, eu sei exatamente o que eu vou fazer em cada uma das etapas. Eu tenho o domínio do complicado, que eu tenho parcialmente conhecimento, porém um especialista consegue me ajudar. Então eu conheço um pouco de tecnologia, mas um programador consegue me ajudar exatamente naquilo que eu preciso, então eu estou num domínio complicado. Eu vou para um domínio complexo, que o domínio complexo eu não conheço nada, eu estou às cegas. Eu vou ter que começar a fazer pequenos experimentos, eu vou começar a ter que testar muito os meus modelos para ver exatamente aquilo que funciona. Então, eu vou gastar um pouco mais de energia ali. Então, eu vou pegar esse contexto aqui do complexo e vou levar ele para uma dimensão de análise, de colaboração, de construção. E uma outra face do Canevin que ele traz, uma dimensão que ele traz, é o caótico, é o caos. O que é o caos? É o lugar onde as pessoas realmente estão à beira da falência, estão à beira do estado de estamos quebrando, né? Não tem mais solução. A área vai ser desconstruída porque ela não trouxe resultados. Então, significa que a gente precisa tomar uma ação imediata. E a ação imediata, muitas vezes, tem que vir da liderança. Então, se a gente está falando de um cenário complexo, um domínio complexo, eu preciso ter pessoas que minimamente nos dão a direção de que assunto que a gente está falando, da onde a gente tem que se posicionar e como que a gente transaciona
entre as diferentes dimensões para sair do complexo para o complicado, para eu trazer um especialista e dominar o assunto ali para começar a levar isso mais para o lado do claro, de, pô, aqui a gente já está um pouco na nossa zona de segurança, no nosso caminho mais tranquilo. E tudo isso que eu estou trazendo, ele é base para o Business Agility, para agilidade nos negócios, porque, como eu falei no início, o que uma empresa quer, no fundo, é alavancar resultados. Ela quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, para que eu contratei um agilista? Para que eu contratei uma estrutura de agilidade organizacional? Porque eu quero sair do ponto A e eu quero ir para o ponto B. Mas no meio desse A e do B, eu tenho uma camada de complexidade muito grande que a cultura organizacional, ela leva essa linha, que a princípio, né, no planejamento, ela é reta, para baixo. E aí eu vou ter uma curva de aprendizado. E a curva de Tuckman, ela nos mostra isso, que são as 5 fases de, até o momento em que eu vou rampar, que eu vou evoluir, eu preciso passar pelo vale do desconhecimento, do conflito, do momento em que os times não estão entendendo o que está acontecendo e eu preciso de um especialista. Fazendo de forma análoga e a conexão entre o Cynefin, que eu expliquei agora, e a curva de Tuckman, eles se fundem quando a gente olha o elemento da complexidade, a dimensão da complexidade, exatamente porque eu não sei, eu não tenho as respostas, mas eu sei que eu tenho um time engajado para fazer isso acontecer. Então, a gente começa a cobrar do agilista métodos e práticas que não servem mais para aquele contexto. E aí eu quero empurrar o Scrum, eu quero empurrar as cerimônias, eu quero empurrar o Kanban, e aí eu começo a falar que eu estou usando o Kanban, quando na verdade eu estou usando um quadro de tarefas. Qual é a diferença entre os dois? Eu tenho um quadro que me mostra o que eu estou fazendo, o que eu planejei, o que eu estou fazendo e o que eu já entreguei. Isso não é Kanban. Sinto muito dizer, mas isso não é Kanban. Então, se eu tenho uma fluidez entre aquilo que o sistema me mostra, o comportamento sistêmico versus como eu vou colocar isso de pé, aí eu consigo montar uma estrutura de Kanban, onde eu tenho classes de serviço que estruturam exatamente, me dão clareza de o que a gente tem enquanto estrutura, quais são as relações, e aí eu vou trabalhar em um Kanban de portfólio, por exemplo, para dar mais clareza e direcionamento de o que está priorizado, o que está direcionado, para onde a gente quer ir, que caminho que a gente quer seguir. Então, eu quero convidar vocês aqui também, né? Estou falando bastante, abri a lousa em branco, fechei, mas exatamente pela provocação, porque a reflexão que a gente tem aqui são 2 pontos que eles mexem muito em feridas, que são expectativas que estão sendo geradas em times de agilidade, que provavelmente ou elas não serão cumpridas ou elas serão cumpridas com muita dificuldade. E fiz a provocação aqui de olhar a maturidade. Parem de olhar a maturidade. Maturidade é um negócio que você vai colocar o time em conflito, você vai gerar uma disfuncionalidade operacional e não colabora com o resultado. Você só vai ter o seguinte, o que o time A está fazendo e o que o time B está fazendo, mas os 2 contextos são iguais? São. Então, como que a gente funde isso para tornar essas 2 equipes mais produtivas, mais efetivas? E aí vem a diferença. Então, eu quero conectar aqui vocês também, quero convidar vocês a fazerem perguntas, a interagir. Estou sentindo o chat aqui um pouco vazio. Márcio Cancil, cara, o Marcião, cara, é fantástico, uma fera da agilidade. É um dos caras que conhece muito também, que tem uma capacidade enorme de fazer as coisas acontecer assim, um cara fantástico. Meu amigo Gildo Cavalheiro, o Gildo aqui, ó, coraçãozinho pro Gildo. Mas eu quero convidar vocês a participarem, a fazer pergunta, a interagir, a fazer esse bate-papo ficar mais legal. E, se eu não me engano, aqui, Li, a gente tem a opção... fez uma pergunta boa aqui, ó. O telefone perguntando aqui, se o nome ali, ó. Funciona, Gildo, você acredita? Funciona. Juro? Aí sim. Juro.
esse telefone é lá da casa dos avós da minha esposa, que infelizmente faleceram, ficou como herança. E eu falei, cara, eu quero isso aqui lá em casa, porque... E ele funciona, eles têm um carinho, tiveram sempre um carinho, um cuidado. Tocou! Aí, ó, tocou. Aí, ó, é o Gildo me ligando. Gente, fazendo essa pausa aqui, eu queria... e esse convite para vocês interagirem também, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais são os principais desafios na visão de vocês para colocar uma estratégia de business agility de pé? E uma pergunta que eu quero fazer, uma provocação que depois a gente pode entrar no detalhe dela, mas qual é a diferença entre a agilidade transformacional ou a transformação da agilidade e o business agility? Sendo muito simples, Gui, hoje nós queremos te ouvir, né? Hoje o palco é todo seu. Mas é claro que a gente te ouve, né? A gente está aqui ouvindo você falar e se inspira a fazer perguntas, né? Obrigado aí por abrir o espaço. Deixa eu colocar um ponto aqui. Muitas das vezes o time vai lá, planeja o seu roadmap da release, bem ou mal, tá lá o roadmap, né? Como que, acho que o estado da arte ali seria como acelerar a entrega do negócio. Então o time foi lá, fez o seu planejamento da release, planejou ali suas 6 sprints que seja, né? Tem a área tem uma meta audaciosa, né? Uma meta agressiva para ser alcançada. E como que a gente consegue ter técnicas, habilidades para acelerar algo que nós já colocamos agilidade, já colocamos práticas do SAFe, do PBD, já estamos usando o Scrum, já estamos usando o Kanban, já estamos usando diversas práticas. Ok. E aí? Subindo a régua, né? Como que eu consigo acelerar a entrega do negócio? Né? E aí, né, isso eu acho que não tem fórmula mágica, né? Eu acho que é um desafio e a gente deve se provocar. Né? Eu tenho algumas técnicas aqui, mas aí o que eu quero colocar é o seguinte: eu acho que por maiores que sejam as técnicas, a gente tem que tirar o problema para dançar, né? A gente tem que se apaixonar pelo problema, sabe? De novo, o vaso de porcelana. Eu construí um roadmap maravilhoso. Olha que vaso de porcelana maravilhoso aqui. Mas e aí? Você está resolvendo? Você está acelerando? Você está com a faca nos dentes para entregar esse planejamento de release? O que você vai fazer fora da curva, né, fora da caixinha, para acelerar as entregas de negócio? Será que se você conectar a área que planejou com uma área fora da sua alocação, se você colocar pessoas que não se conversam para conversar, se você conectar com novos produtos, conectar com outras pessoas, conectar com a dor do cliente, sabe? Será que você consegue dores diferentes? Se você tiver indicadores que deem a visão do real, será que essa visão do real faria com que o próprio roadmap lindo, maravilhoso que foi planejado não fosse repensado? Polêmica isso, hein? Mas não, será que a gente está apaixonado pelo roadmap? Apaixonado pelas features? Será que somos tarefeiros, né? Executores de features? Ou estamos querendo resolver problemas, aumentar o ROI, aumentar o market share? Dane-se o método, né? Eu tenho que levar agilidade, eu tenho que desenhar uma nova agilidade, se for o caso. Faca nos dentes. Se eu for ficar lá passivo, né, assistindo o trem andar, aí vem uma onda, te derruba e você chora. É isso. É isso. Eu vou tomar liberdade aqui, eu vou voltar no nosso quadro aqui que eu coloquei. Mais uma vez, né? Não temos e talvez nunca teremos a resposta única para uma pergunta tão complexa, mas são muitos elementos aqui que você mencionou que são legais da gente falar, porque o que está faltando aqui? Você falou que tem o roadmap, tem a meta,
tem um planejamento em sprints, tem times ágeis, tem indicadores, tem features. Aí features aqui eu estou colocando técnicas ágeis, quebra de história, distribuição nas sprints, a melhor alocação. Eu estou assumindo premissas aqui, tá, de início para a gente não aumentar a complexidade aqui. Mas o que está faltando aqui? Está faltando algo. Tchararã. E feature, para quem não está habituado, são funcionalidades de um... o Gil no comentário aqui. São funcionalidades de um sistema, tá? Gente, foi dane-se carinhoso, tá? Eu amo os métodos. Ó, eu vou ser muito pragmático aqui. E o Vitor Massari, se estiver assistindo aí, um abraço para o Vitão, que já passou por aqui também. Aliás, deu um show, deu uma aula. Eu aprendi uma coisa muito, muito interessante. Aliás, é um grande especialista de Canevin. Quem tiver interesse em estudar Canevin, cara, Vitor Massari é o nome. Tá faltando o cliente. Tá faltando o cliente. Não existe business agility, não existe agilidade nos negócios se não for centrado no cliente. Eu não consigo ter negócios ágeis se eu não tiver a dor do cliente, se eu não tiver o problema do cliente. E por isso que eu preciso ter um processo de discovery. Eu não tenho um processo de discovery aqui, eu tenho somente... mas o roadmap, eu estou falando de um roadmap de entrega, não estou falando de um roadmap de teste. Lembrando, resiliência organizacional requer adaptar a mudanças incrementais e interrupções bruscas a fim de sobreviver e prosperar. Se essa definição básica de uma resiliência organizacional nos direciona que a rota vai mudar, as coisas vão mudar, o comportamento do cliente vai mudar dentro desses 6 meses, dentro desses 3 meses, ou dessas 6 sprints, cadê a visão do cliente? Cadê o problema do cliente? Cadê a visão do produto? Aí você fala assim, Guilherme, a visão do produto, a dor do cliente está no roadmap. Muito bem. Então vamos explodir aqui, vamos considerar que o roadmap aqui, eu tenho uma visão do cliente, tá? Na PI Planning, lá no nosso planejamento da nossa release, a gente está trazendo a dor do cliente, o problema do cliente para o centro. O centro da nossa discussão é o cliente? Não. O centro da nossa discussão num planejamento de release está em planejar em sprint, em dizer como que a gente vai aplicar as técnicas ágeis, como é que a gente vai quebrar as funcionalidades e distribuir entre os times. Então, eu estou falando basicamente de um pacote aqui de entrega. Eu só estou falando da entrega. E eu não estou... E tem um ponto interessante, porque eu quero previsibilidade nessa entrega. Eu vou até parar aqui para ver vocês. Eu tenho uma coisa aqui dessas entregas que eu quero previsibilidade. Eu quero saber quando... o objetivo de cada sprint, eu quero saber quando que essas entregas vão acontecer. Eu quero saber como que vocês vão falar. Como que essas integrações vão acontecer. Percebam que todos os elementos que eu estou provocando aqui, que o Ti provocou, eles nos levam novamente para o lugar de desconforto da cultura organizacional, que eu estou trabalhando sobre previsão e não sobre adaptação. E aí, como é que eu quero ser ágil se eu estou trabalhando ainda batendo na tecla da previsão? Eu estou tentando saber quando você vai entregar. E eu quero que alguém me garanta isso. Quem é esse? Quem vai colocar a cara na janela aí? Então, aí, via de regra, não chama o PO. Aí, não, chama o Scrum Master. O Scrum Master vai falar... que, cara, nós estamos seguros. Não, mas sabe o que acontece? A gente fez um planning poker aqui, e o planning poker, 90% de certeza que a gente vai entregar.
Eu não estou dizendo que a gente não confia na capacidade do time, gente. Eu tô provocando vocês aqui a... Isso não é business agility. Isso não é agilidade nos negócios. Business agility e agilidade nos negócios é a capacidade que a gente tem de, no meio da release, falar assim, cara, isso aqui não está servindo para nada. Descarta isso aqui porque o cliente não quer. Agilidade nos negócios é planejar, desenvolver, testar, entregar na mão do cliente. Isso é agilidade nos negócios. É o cliente, no fim do dia, ligar o telefone dele e falar assim, pô, mudou uma funcionalidade. Olha que legal. Fala aí, Ti, você ia comentar alguma coisa? Eu te interrompi. Eu que te interrompi, não uso o chat aqui, né? Desculpa. E eu achei legal que o Gildo colocou pessoas, porque engloba não só o cliente que você trouxe, como também a necessidade estratégica da liderança organizacional, né? O quanto que os times, as tribos, alianças, tal, as comunidades estão conectadas com a estratégia organizacional. De novo, o quanto que a galera está sendo tarefeira, né, apaixonada pelo vaso de porcelana, né, pelas features, né, e não está conectada com a estratégia organizacional, para onde a empresa está indo. De olho, os POs, os PMs estão de olho na concorrência, estão apaixonados pelo roadmap que foi desenhado, mas será que estão olhando o concorrente que está lançando uma feature, que está lançando produtos que podem potencialmente concorrer ou derrubar? Ou seja, eu estou lá desenvolvendo, vou ficar lá 3 meses desenvolvendo, né, alocando times que são donos da demanda, times que são envolvidos, né? Quanta gente, quanto dinheiro, né? E alguém está olhando para fora, né? Então, por isso que quando o Gildo trouxe pessoas, eu achei que ficou bacana, porque englobou não só o cliente, como a visão estratégica do acionistas. Quantas empresas não têm acionistas que injetam dinheiro, né? Esse dinheiro está sendo respeitado, né? Então, vamos subir a régua. Eu vou pegar um gancho do que você falou, porque ele foi muito, muito poderoso. No fim do dia, o acionista, ele não quer saber se você está usando Scrum, Kanban, se você usa Flight Level, se você usa Safe, se você usa... O acionista quer saber assim, quanto caiu na minha conta esse mês. É real. Por isso que eu falei brincando, o dane-se método, Gui. Não é que é minha profissão, não foi no sentido by the book, né? Foi exatamente isso que você disse. No final das contas, o que importa é o resultado. Exato. E eu acabei mencionando aqui, né, por um gatilho mental aqui, o Flight Levels, que é um modelo de agilidade nos negócios, muito bom, porque você consegue usar, por exemplo, associar o Flight Levels, o conceito do Flight Level, as práticas de Flight Level, com um Kanban de portfólio, que você potencializa muito a capacidade dos times trabalharem de maneira organizada. Por quê? Porque o Flight Levels ele leva você para uma visão de organização muito claro. O que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. E como que essa distribuição operacional ela está sendo feita de maneira clara, que uma coisa está conectada com a outra. Os níveis de voo do Flight Levels, quem não conhece, convido a conhecer, convido a explorar mais, mas a cada nível de voo que você tem um nível de profundidade, você tem uma leitura, mas só que você está lendo o todo, Ti, faz essa pergunta aberta aqui, o Ti mandou no chat, eu gostei muito da pergunta dele, acho que vale a gente explorar aqui. E depois eu queria comentar esse negócio que o Gildo colocou, esse negócio chamado pessoas, no bom sentido, porque eu tenho uma provocação aqui, Então, a gente está falando muito de fronteiras, né, de ressignificação da agilidade, de terceira onda da agilidade, né? Então, e aí isso envolve que nós estamos saindo um pouco do contexto de desenvolvimento de software, né? Então, a gente fala muito de RH, de levar agilidade para jurídico, para agro, para sindicatura, para gestão hospitalar,
para educação, quem sabe para fazer gestão pública, né? Quem sabe para democracia, para república, né? Então, resumindo, né? E se o meu negócio não é de tecnologia, Guilherme, se eu tenho um restaurante, se eu tenho um hospital, se eu sou um senador, se eu sou um agrônomo, né? Se eu sou um botânico, se eu sou um diretor de TV, se eu tenho qualquer outro tipo de atividade que não é de tecnologia, o Business Agility se aplica à minha realidade? O que eu posso tirar de lição disso? O Business Agility ele se adapta a qualquer necessidade. Porque eu falo desde que você tenha um negócio estruturado, tá? Então, desde que você tenha um negócio e você tenha necessidades de alavancar resultados, o Business Agility ele é para você. A gente pode encontrar várias definições na internet sobre o que é Business Agility e eu escrevi no livro, né? Tanto de ágil escalado quanto no de Business Agility, algumas definições que eu acredito que elas são evolutivas, né? Mas toda empresa que precisa se adaptar, toda empresa que precisa atingir um resultado, precisa trabalhar num modelo de adaptação e que está em cenários complexos, o Business Agility faz todo sentido. Porque você estudou muito também o modelo, um dos modelos, né, que foi protagonizado ali pelo Alexandre Magno, que é um modelo de Business Agility que faz muito sentido e que deu, inclusive, um start para você escrever o livro, né, do Kenjitsu, e que trouxe um olhar diferente para aquilo que é o mundo da agilidade. Ele provoca muito o sistema do ponto de vista prático, porque eu faço por partes, por problemas que eu quero resolver. Então, se eu sou um agrônomo, eu tenho um negócio, sei lá, de vacinas para plantações. Cara, como é que eu torno o lugar de agilidade, como é que eu torno o lugar de agilidade mais eficiente para o meu negócio? O que eu quero dizer com isso? Como é que eu alavanco o resultado com agilidade nos negócios? Como é que eu começo a usar técnicas práticas do Business Agility para alavancar o meu resultado de negócio? A primeira coisa que você precisa fazer cara, que problema que a gente tem hoje? Qual é o problema que a gente tem na nossa estrutura? Como é que a gente está servindo o nosso cliente? E aí eu trago o cliente para o centro como essência e o problema dele como essência de ponto de partida, de para onde a gente vai e qual é o problema que a gente está resolvendo. A partir disso, a minha estrutura organizacional tem que ter as conexões. E aí as conexões e integrações, elas fazem parte do processo de planejamento. Então, eu estou decupando este problema que eu descobri, eu fiz um processo de discovery, eu entendi que problema que a gente quer resolver, mas como a minha organização consegue trabalhar em conjunto para entregar isso mais rápido no mercado, eu testar e entregar na mão do cliente. Então, não é um time fazendo, são vários times trabalhando em prol de um determinado problema. Então, eu estou conectando aqui os elementos de uma maneira simples, mas eu quero te convidar também, porque você tem o Kenjitsu na veia, você estudou também alguns outros métodos, eu mencionei aqui, né, um pouco do trabalho que você fez e dos estudos que você fez, até para complementar essa visão também e tornar ela mais tangível para a nossa audiência. Não, como eu disse, né, hoje o palco é seu, a gente está aqui para te ouvir, né, ouvir sua experiência. Não, nós estamos juntos. Mas me colocando no lugar de que tem um negócio totalmente paralelo, né, assim, algum negócio paralelo, entre aspas, né, para quem tem um negócio que não é do nosso contexto de tecnologia, de sistemas, né, mas é qualquer outra área. Então, usando uma linguagem muito simples para você que está aí nos ouvindo, né, seja qual for o seu negócio, sua área, o seu business, né, eu diria para você o seguinte: para você aplicar um Business Agility muito rápido, e eu não quero nem falar do Kenjutsu, não, tá?
eu vou ir direto ao ponto na veia, né? Embora seja um entregável, né? Um artefato de entregável. Eu diria assim, começa pelo resultado. Né? Imagina assim, aonde você quer chegar. Né? Beleza. Para o seu restaurante, para o seu hospital, enfim, para o seu escritório, para o seu negócio, para o seu business. Beleza, entendeu onde você quer chegar? O que está doendo? Né? Quais são as suas dores? Né? Para cada um desses, lista, sabe? Eu quero um resultado, 2, 3, 4, 5, 6. Lista aí. Pega esse primeiro, né? Esse primeiro resultado onde você quer chegar. O que está doendo para você alcançar ele? Né? Beleza. Agora, disso daí que está doendo, né? O que está de fato te bloqueando para você destravar? Né? Vai lá. Né? E continua o raciocínio. Né? Imagina numa linha contínua. Aí você vai lá e fala, caramba, beleza, eu entendi aonde eu quero chegar, entendi quais são as dores para eu chegar nesse lugar, e depois dessas dores, o que está me bloqueando? Agora, o que eu devo habilitar? Né? Tô falando de maneira genérica. Né? Beleza, entendi o que eu quero habilitar. Então, último passo, plano de ação. Vai lá, executa. Acelera o resultado de onde você quer chegar para que você não fique viciado no modus operandi do seu negócio, do seu processo que você já construiu. Então se provoca, acelera o resultado do seu business. Né? Se provoque, se apaixona pelo problema. Entendeu? Mas começa pelo resultado. Né? Obviamente, nós temos técnicas maravilhosas, como o OKR, né? Muitos daí devem ter lembrado aí de OKR, né? Conforme eu comecei a falar. Só que eu convido aí um pouquinho mais à frente do OKR. Né? Foi só uma contribuição para quem tem negócios que não são exatamente de tecnologia. Né? Mas Ti, eu vou trazer um contraponto aqui. Eu ainda volto no... Cara, não começa pelo resultado. Não começa pelo resultado. Eu trago o problema. Porque o resultado é onde você quer chegar. O resultado... Aí você pode falar assim, tá bom, se eu não começo pelo resultado, que número que eu quero, que problema que eu quero resolver. Porque problemas você tem um monte dentro da empresa. E aí é onde você tem que fazer escolhas. Então, eu particularmente, eu não gosto de trabalhar com esse conceito de primeiro resultado antes do problema, porque senão eu esqueço novamente o cliente, eu esqueço que problema que eu estou querendo resolver e eu fico focando no resultado. Aí eu vou forçar toda a minha estrutura a ir para o resultado a todo custo. Então, e isso de maneira não intencional. De maneira não intencional, eu estou forçando a minha estrutura. Então, para você criar a cultura do Business Agility, você tem que começar pelo problema, porque você vai ter que, de fato, colocar agilidade para rodar sem o modelo de frameworks, sem o Scrum, sem o Kanban, porque ela vai bloquear a sua estratégia de aceleração de negócio, que é o que a gente tem que resolver agora para entregar amanhã para o cliente e como que a gente vai operacionalizar isso. Aí olha a diferença. Se eu trouxe o problema e eu falei, cara, a gente tem um tempo para fazer isso. Quais são as ações que a gente vai fazer? Planejamento, organização, planejamento, e automaticamente eu vou colocar aquilo dentro daquele período e só. O que eu estou fazendo? Foco, direcionamento, clareza do que eu preciso atingir e aonde está o meu foco e o meu direcionamento. Então, por isso que a mudança cultural aqui, ela é tão importante no processo, e eu abri falando dela, e eu retorno ela aqui, porque eu não estou preso a um sistema que quer o resultado pelo resultado, porque o resultado pelo resultado, cara, eu garanto para você, ele vai sair. Ele vai sair. E eu vou dar um exemplo. A gente vê muito layoff acontecendo, infelizmente tem tido ondas de layoff. E essas ondas de layoff, elas estão cada vez mais constantes. E o que está acontecendo nas empresas? Ela força o resultado a acontecer. Ela força o resultado a acontecer, que é
eu preciso pagar a conta. Só que eu deixei a minha estrutura muito grande para conseguir produzir tudo aquilo que eu precisava. Só que agora eu tenho um custo operacional muito grande. Então, o que eu tenho que fazer para chegar no número? Corta pessoas. A matemática é muito simples. E aí eu começo a falar de eficiência operacional pela régua de custo, pela régua de vamos ter que cortar. Mas, pô, você foi uma das pessoas, né? Desculpa se eu for te expor aqui, mas acho que todo mundo conhece um pouco da sua história, mas você foi uma das pessoas que estava indo voando, estava em voo de cruzeiro e de repente, assim, cara, por uma questão de custo, por um erro de estratégia, cara, não dá mais pra gente segurar. Oi? Não, mas peraí, cara, eu tô voando, eu né, arrebentei aqui, olha o tanto de coisa que eu entreguei, olha o tanto de resultado que eu gerei, olha isso, né? Mas infelizmente tem uma empresa que eu não vou expor aqui a empresa, mas mandou uma área inteira, inclusive gerentes que tinham acabado de ter sido promovidos, inteira, uma área inteira. Por quê? Porque precisava fazer um número. Então, se a gente começa pelo problema, automaticamente a gente não se apega ao método e aos frameworks, aos modelos de agilidade. E eu não crio burocracias ou processos burocráticos para sustentar aquilo que eu estou acreditando. Eu crio modelos de iteração, eu crio um modelo de execução, teste, resultado. Execução, teste, resultado. Aí eu coloco o Lean para funcionar. Eu coloco a rodinha do Lean para funcionar. Eu estou monitorando o resultado, estou vendo, vou complementar, vou entrar, vamos ajustar a rota aqui. A tomada de decisão fica muito mais simples, muito mais conectada. E a liderança começa a ver resultado. Então, eu consigo fazer isso como? Com times enxutos. Aí vem o conceito do Two Pizzas Team, da Amazon, né? Na verdade, do Jeff Bezos. Então, o conceito do Two Pizzas Teams, para quem não conhece, se você consegue alimentar, o Jeff Bezos diz, né? Se você consegue alimentar um time com 2 pizzas, é o suficiente para você trabalhar com agilidade. Mais do que isso, você vai começar a ter problema. Por que esse conceito? Exatamente pelo que o Gildo colocou, pessoas, e pessoas precisam se comunicar dentro da estrutura. E quanto mais comunicação, maior a minha capacidade, aliás, maior é a minha complexidade. Quanto maior a minha complexidade, maior é a minha necessidade de fazer PPT e gastar tempo no meu PPT e não naquilo que eu deveria olhar. Olha como eu estou retroalimentando uma cultura que eu estou tentando mudar, mas eu não vou conseguir mudar, porque eu estou focado só o resultado pelo resultado. Por isso que eu não acredito nesse modelo. Direto ao ponto, né, Gui? Eu gosto muito quando eu escuto uma frase assim, que não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. Eu gosto muito. Por quê? Porque não me coloca dentro de uma caixa. Vocês podem ver, vocês que estão assistindo, né? Eu trouxe um ponto de vista, o Guilherme trouxe um outro. Pode ser que uma visão dê certo para um contexto, a outra, mas não dê certo para o outro, né? E vice-versa, né? Agora, o que a gente provoca é que pessoas tenham cada vez mais a capacidade de pensar e de fazer uma engenharia ágil, né? Uma engenharia de agilidade. Então, não ficar tão preso a conceitos e processos, mas ter a capacidade de desenhá-los, ter a capacidade de ir além, né? A partir da sua reflexão, a partir da sua visão de contexto, entender o que está acontecendo e ir direto ao ponto, né? Então, eu acho que o mercado, as organizações, os negócios estão precisando cada vez mais de pessoas que pensem, de pessoas que tragam soluções simples. Não precisa falar inglês, não. Não precisa usar frases de efeito, fazer a dança da chuva, né? Se vestir de... Enfim, parar por aqui. Mas seja direto, seja simples, seja humilde. É isso. E cara, eu criei a metodologia com base em vários estudos, que é a metodologia dos 3 Cs. E eu tenho estudado muito
os modelos e testado essa metodologia. É uma metodologia que em breve eu vou compartilhar elas com vocês, e você é uma das pessoas que está aqui no radar para a gente trocar bastante, mas cara, eu tenho uma tríade muito poderosa. Eu tenho contexto, cliente e cadeia de valor. E no centro dessa tríade eu tenho um aumento de resultado. Então, quando eu estou falando do meu contexto, eu estou falando da cultura, eu estou falando do contexto corporativo, que é como que as pessoas se comportam, como é que elas tomam decisões, como é que está a priorização, como é que está o portfólio, como é que vocês priorizam as demandas. São perguntas que a gente começa a fazer para a liderança, que a gente começa a fazer para os times, para a camada mais tática, para a camada mais estratégicas, para provocar o sistema. Porque ao invés de eu vir com um método pronto de gestão de portfólio, eu provoco o sistema para entender como que esse contexto ele de fato se comporta. Para dizer assim, cara, o Kanban de portfólio não vai funcionar aqui. Para dizer de fato, cara, o Scrum não funciona para vocês. E por quê? Porque o contexto organizacional de vocês, a cultura de vocês vai levar vocês para um lugar de ineficiência e não de eficiência. E aí você vai falar que o trabalho do ágil não funciona. Por que eu tenho visto muitas palestras, né, de uma galera agilista de peso aí, falando sobre abandonar o ágil, né, que não abandonou o ágil, que eles acreditam ainda, falando sobre a importância do papel da liderança, falando sobre Management 3.0, trazendo outras perspectivas para esse contexto do mundo da agilidade. Eu tenho visto muito isso. E o que isso enriquece para essa conversa que a gente tem aqui do Business Agility? Porque, no fundo, todas essas práticas, essas peças que as pessoas trazem, né, nas suas apresentações, que alguns profissionais muito legal, de maneira muito bacana eles trazem, ele se encaixa exatamente na evolução das pessoas. A gente para de querer evoluir o processo e começa a evoluir a pessoa dentro do processo. O Management 3.0, no fundo, é isso. Eu trabalho estímulos para que o processo se torne mais eficiente, mas eu não vou melhorar o processo. Eu estou melhorando o Diego, eu estou melhorando a Lilian, eu estou melhorando o Gildo, eu estou melhorando o Márcio. Eu estou evoluindo essa estrutura, essa composição como um todo aqui para gerar coerência. Mas eu só consigo gerar coerência se eu mudo o comportamento. Como é que eu mudo o comportamento? Mudança de cultura. Se eu mudei o comportamento do time, eu estou evoluindo a minha cultura. Mas se a liderança chega para você e manda você fazer o que você precisa, fazer um PPT, aonde vai estar o seu foco? Aonde está o seu foco, ali vai estar o seu trabalho, vai estar o seu resultado. Qual é o resultado que você vai gerar? Um PPT lindo, maravilhoso, cheio de coisas que você não vai conseguir implementar. Então, a análise do contexto, ela vem exatamente para amarrar essa ponta. Quando a gente traz aqui, né, o segundo C, que é o cliente, eu começo a trazer aquilo que foi priorizado, eu provoco para entender se de fato estou trabalhando as dores e as necessidades do cliente, que problema que a gente está resolvendo, que jornada que está sendo trabalhada e o que está sendo priorizado nesse portfólio, a ponto da gente ter que repensar as nossas priorizações, a ponto da gente ter que reprovocar o nosso roadmap. Reprovocar o roadmap é totalmente iterativo. Eu vou lá e eu vou evoluir ele a partir de provocações relevantes, inteligentes. Então, eu trago, de fato, algo significativo para conversas. Então, eu saio da camada de vamos discutir o framework e vamos discutir estratégia de negócio, estratégia de produto, mas olhando para a necessidade do cliente. Vamos discutir priorização do ponto de vista prático de por que você está pedindo essa priorização, sendo que a necessidade do cliente é essa. Eu crio argumentos sólidos e argumentos inteligentes para conseguir trazer uma cultura corporativa baseada em agilidade. E como o André muito bem colocou aqui no chat, né, acabou a agilidade está longe de acabar.
A agilidade ela está muito longe de acabar exatamente por esses elementos que eu estou trazendo. Porque tudo isso que eu estou falando de agilidade organizacional. E métodos e frameworks não cabem só para isso. Aí depois eu posso trazer uma análise da minha cadeia de valor para amarrar esse ponto, que é, cara, como é que a gente trabalha? Como é que são os nossos processos internos? Como é que é o nosso modelo de trabalho? Como é que está a nossa eficiência operacional? Como é que a gente... Aí eu vou trazer os indicadores, aí eu vou entender como é que está a curva de Tuckman em cada um dos times, eu não vou mais medir maturidade pela maturidade, eu vou medir a evolução de cada um dos times, eu vou medir a coerência entre esses times, a integração entre eles, porque, no fundo, gente, na prática, o que acontece? E sendo muito transparente aqui com vocês, de forma prática, no dia a dia, o outro PM, ele está pouco se preocupando com o problema que o outro tem. Pô, mas eu tenho uma dependência com ele, mas, cara, minha prioridade é outra. Meu chefe pediu outra coisa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade menos ágil do processo. E o que a gente quer é uma agilidade mais integrada, mais transparência. Então, cara, como é que você me ajuda a fazer um trabalho diferente? Tem um processo na Amazon, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que na Amazon não existe modelo de agilidade. Se você perguntar para eles qual que é o método que vocês trabalham, não existe método. Não existe um modelo de agilidade. Não existe nenhum modelo empírico que foi criado por eles. Sabe como que eles trabalham? Tiago, você é especialista em quê? Agilidade organizacional. Lilian, você é especialista em quê? Em produto. Guilherme, você é especialista em quê? Em negócios. Cara, a gente tem um desafio assim, 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 assim. Vocês três são as pessoas. Vocês têm 2 meses para colocar isso aqui de pé lá com o cara, com o cliente. Sentem, se resolvam, se planejem, se organizem e entreguem. É assim que funciona. Acabou esse projeto, deu 2 meses, desmonta a estrutura e já vai para o próximo. O que isso quer dizer? Olha a diferença, é a leveza. Pô, Guilherme, mas é a AWS, é a maior empresa do mundo. É a empresa que mais faturou no ano passado. Só não faturou mais que a Microsoft por conta do ChatGPT. Mas se você for olhar de equivalência, cara, é a empresa que mais entregou e mais gerou resultado no mundo. Então, é isso. Quanto mais frameworks e modelos a gente coloca no time, mais complexidade a gente coloca e menos transparência. Menos resultado e mais tentar fazer a coisa acontecer de maneira forçada. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra ou que não deveríamos trabalhar com métodos, com frameworks, trabalhar com planejamento de releases, trabalhar com Kanban de portfólio, trabalhar com flight level. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que prioriza muito mais a estratégia de resultado, de problema que você quer resolver, do que a alavanca de resultado que você quer atingir. Porque a alavanca de resultado que você quer atingir, ela vai te colocar de novo nessa posição. De novo nessa posição de volta, faz o PPT, me mostra o valor disso para eu conseguir. E aí, cara, de verdade, com todo o respeito, pega os playbooks que tem pronto aí e põe. Você não precisa de um profissional para isso. Põe para rodar, é só você ler o que está no playbook e colocar. Então, se quer fazer a agilidade funcionar da maneira correta, entende a dor do negócio, entende a dor do cliente, cria coerência entre os dois. Criou coerência, como é que a gente operacionaliza? O que a gente prioriza? Cara, prioridades são essas. Como é que a gente coloca isso daqui de pé? Quais são os produtos, nosso portfólio de produtos? É esse. Como é que a gente distribui esse problema dentro dos nossos portfólios de produtos? É dessa maneira. Muito bom. Como é que a gente coloca agora o time para trabalhar? Cara, as prioridades são essas, os times e as pessoas capacitadas para resolver cada um dos problemas, com foco no problema, e o resultado vai vir. O resultado vai vir. Olha como você dinamizou a tomada de decisão. Você não gastou energia produzindo milhares de PPTs para tentar explicar uma coisa que, no fundo, ela é intangível.
E aí você está tratando o método pelo método e o framework pelo framework, e não a agilidade pelo contexto. Pô, eu amo trabalhar em modelo de sprint. Amo. Não tem coisa melhor. Por quê? Porque é foco. É foco. É direção. É transparência, inspeção e adaptação na veia. O que eu tenho para esse sprint? O que eu vou trabalhar? Qual é o resultado que eu quero gerar? E aonde está o meu foco? Bora. Planejo, executo, meço e vamos embora. Então, se a gente pega o Scrum como metodologia ou framework de agilidade, ele, na essência, ele é o mais simples, ele é o mais adaptável às estruturas de negócio e, cara, é o que mais consegue entregar valor para um time de tecnologia, para um time de marketing, para um time de produto. E, cara, o Scrum é aplicado em escolas. Então, eu trouxe todo esse contexto e estou fechando com um framework exatamente para vocês entenderem que eu não sou contra o framework, eu sou mais focado no problema que a gente quer resolver e como que a gente chega lá, do que, cara, o resultado pelo resultado e forçar o resultado para sair do outro lado. Porque a gente vai retroalimentar as culturas de gestão tradicional, cultura de comando e controle, faz o que eu mando porque eu estou mandando aqui, a prioridade é essa. Pô, mas é a nossa capacidade de adaptar e a nossa capacidade de questionar o sistema já foi. E agora que a gente não está com tempo para isso, não. Então, provocar o sistema é importante, mas você tem que ter coerência também naquilo que você está levando. Às vezes o contexto da empresa não está nesse momento. Então, o que a gente tem que fazer? Cara, é o Scrum que a gente trabalha aqui, como que eu potencializo o uso do Scrum para a gente gerar os resultados que eles estão esperando. E como que a gente começa a falar mais nãos? Como que a gente fala mais nãos? E aí cara, faz um PPT para apresentar isso para mim? Não. Eu não vou fazer um PPT, porque e o não encarem como uma coisa ruim. O não é não com contexto. Porque se eu parar para fazer esse PPT, eu vou gastar muita energia e tempo para produzir esse PPT. Quando eu preciso estar lá do lado do time, entendendo como é que a gente vence os desafios que ele tem, os impedimentos que estão surgindo, as necessidades que estão surgindo, os processos operacionais que a gente deveria estar evoluindo, as integrações, as conversas que a gente não está tendo. Então, encaixar isso, fazer isso é um mecanismo que aí o agilista está fazendo o papel do agilista. O agilista está trabalhando na face do cubo mágico e ele está brincando com isso de uma maneira muito leve. E aí ele consegue trabalhar com 4, 5, 6, 12 times. Por quê? O Ti trabalha com 12 times, não é exagero. Eu não vou nem te falar a minha realidade. Mas por que você trabalha com muitos times? Por isso, porque tem dinâmica. Porque você já tem essa... Cara, é isso daqui, bora pro próximo. É fazer acontecer. Entende como dá pra gente chegar num ponto do Business Agility mais uso de métodos, frameworks e práticas ágeis combinadas para a geração do resultado? Agora, a gente não pode dizer que métodos, práticas e frameworks é Business Agility, porque não é. É menos sobre isso e mais sobre que problema que eu quero resolver agora. Tem uma frase que eu gosto muito do Alexandre Magno, que, cara, essa frase me marcou, que não existe business sem agility. Então, eu, com todo respeito aqui ao nosso grande Alexandre Magno, tive a oportunidade de trabalhar e fez trabalhos incríveis aqui, mas não existe agility sem business. Se não tem negócio, não tem agilidade. Foi uma honra ter trabalhado com o Ale. É uma grande oportunidade, né, Gui? Exatamente. Cara, é uma aula. Ele, o Ian, assim, o Ian é um cara que, meu amigo, é um poço de conhecimento, tem uma profundidade de gestão de complexidade, assim,
Ele falando de gestão de complexidade, gestão de polaridade, assim, é um cara que é uma aula cada vez que a gente interage com ele. E no fundo, a minha lousa em branco aqui, ela nem foi tão explorada assim, porque talvez eu trouxe mais realidade, e como eu falei no início, né, muito pragmatismo para a gente poder trocar aqui e enriquecer a nossa troca. Vamos lá, tem uma pergunta legal aqui. Rapaz, eu não vou me arriscar, não. Vou te chamar de Cabral, tá bom? Você que manja do... Como é que é? Krishnamurti. Krishnamurti. Manda aí se tá certo, Cabral. Vamos lá. Ele comentou o seguinte aqui, ó. Mas é engraçado como muitas vezes os membros da equipe gostam de ser mandados. Não querem assumir responsabilidades de se autogerir. Não querem ter a liberdade de escolher como trabalhar. Cara, perfeito. Por quê? Porque você entra na zona de conforto. E a zona de conforto é isso. Eu vou fazer o que me mandam fazer. E essa zona de conforto, ela existe muitas vezes por um motivo, porque você já está tão cansado. Você tá... olha lá, Krishnamurti. Boa. Obrigado, Ti. Você traduziu aqui. Eu fiquei, caraca, meu. Muito bom. Então, o gostar de ser mandado é um pouco de estafa também, tá? Agora eu vou te chamar de Cris, melhor. O Cris, a estafa é um ponto que você chega assim, sabe quando você fica batendo, tentando chegar e aí você fala, cara, daqui não vai sair nada. Mas você tem conta para pagar. Você tá ali e eu tô trazendo a verdade nua e crua aqui. Você tem um monte de boleto para pagar, você tem problemas para resolver, e aí, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que estão mandando fazer e tá tudo certo. Vou dar o meu melhor aqui, vou fazer... É o Scrum que eu vou ter que colocar, então eu vou colocar o Scrum. Então, a minha dica para vocês usem o potencial máximo do Scrum. Se é o Scrum, usem o potencial máximo do Scrum. Se é o Kanban, usem o potencial máximo do Scrum. Se é o Safe, usem o potencial máximo do Safe. Guilherme, como é que eu faço isso? Estudando, lendo o contexto e vai para cima. E, cara, faca na caveira. Então, vamos fazer a agilidade acontecer aqui no time, ler o contexto, ver como é que o time está se engajando com aquilo, ver como o time está trabalhando para sair dessa zona de conforto. Porque essa zona de conforto, ela coloca a gente exatamente nessa posição de, cara, eu vou fazer o que me manda. O que você quer que eu faça agora? Que time que você quer que eu evolua agora? E aí volta para o modelo de comparação que eu falei lá no início, aí a gente começa a falar sobre maturidade em ágil e em escala. Como é que eu pego 2 times de tecnologia e comparo entre eles? Ai, Deus do céu, não vamos fazer isso. Então, vamos fazer por escala, vamos dar nota. Outro dia, lá no grupo do WhatsApp, entrou um debate que eu achei fantástico sobre o uso de story points para fazer um planejamento de release. Então, eles estavam antes da release, estão planejando a release que ia acontecer, tipo o modelo de PI Planning lá na discussão, e eles já estavam contando pontos de história. Oi? Não. Gente, vocês estão lá na frente, vocês estão tentando estimar o que vai acontecer, sendo que amanhã pode mudar. Então, não queiram prever algo que vai acontecer olhando pontos de história e somando pontos de história para ver qual é o capacity do time, porque isso não vai funcionar. E eu falo com toda certeza, porque eu já vi isso acontecer centenas de milhares de vezes. Eu já caí nessa falácia, eu já caí nesse... Mas, Guilherme, como é que a gente faz? Vamos fazer diferente. Vamos trazer um outro ponto de vista aqui. Tio, obrigado por me lembrar. Gente, eu fiz um combinado aqui com a Li, com
o Ti. Eu tenho outro compromisso agora às 9, então queria passar a palavra aqui para eles, mas para fechar aqui, antes de passar a palavra, eu acho que a gente tem mais oportunidade de explorar essas dores. E queria convidar aqui também uma pessoa super provocativa para participar desses debates, que acho que a gente teria enriquecido mais, né? O Vitor Massari também é um cara que provoca muito o sistema. A Débora também, que é uma pessoa que provoca muito o sistema. O Júnior é uma pessoa que provoca muito o sistema. A gente fala pouco sobre VMO, a gente podia falar mais de VMO, de Value Stream. Então, como é que a gente olha as nossas Value Streams? Aí, cara, a gente torna isso poderosíssimo. Então, tem convidados aqui que a gente pode puxar para essa mesa aqui para o round 6 ou para o round 10, enfim, que, cara, enriqueceriam muito aqui nessa mesa. E passo a palavra aí para vocês, porque senão eu vou chegar atrasado no meu compromisso. No final das contas, o que a gente quer é estimular o pensamento, né, da galera. É isso que a gente quer. A gente não quer chegar com fórmulas, embora a gente tenha a liberdade de pensar e dar os nossos, né, a contribuir com a nossa experiência, com a nossa criatividade, com a nossa arte, né, mais até do que com a nossa agilidade. A gente quer levar a provocação, né? Então a gente vai compartilhar esse vídeo pelo Universo Ágil, pelo Agile Samurais, né? E estamos já fechando agora o 5º round da trilha de Business Agility. Olha só, né? E vamos continuar, né? E a gente espera com isso que a gente possa, de alguma forma, contribuir com pessoas que querem se aprofundar com o tema, com pessoas que querem fazer uso disso para alavancar seu negócio, né? E que as nossas provocações contribuam, né? Então, muito obrigado, né, para quem esteve até agora conosco e quem vai assistir depois, tá? Pelos canais por aí, muito obrigado, né? E passa a bola para ali. Olha, gente, é incrível como a gente aprende, né, em cada talk. Até falei para o Gui ali nos bastidores que ele é o meu guru do Business Agility. Desde uma primeira aula, uns 2 anos atrás que eu assisti, e a gente aprende todos os dias. E a cultura, principalmente a cultura organizacional, como o Cabral falou ali, é muito difícil de ser mudada, demanda muito tempo, né? Mas eu acho que para a gente conseguir realmente atingir os nossos objetivos, a gente precisa todos os dias ali construir novos hábitos e acabar até com... Eu acho que por causa da cultura que a gente tem essa resistência também ali na mudança, né? Quando a gente vem com uma proposta, porque, como o Vitor falou no round 4, acha que é milagrosa a ferramenta ali. Eu vou aplicar o Scrum, vou aplicar isso e vai tudo funcionar. Já estamos ali, né, no YouTube, a live já está salva lá. Quem não viu, pode rever, passa ali para o pessoal, compartilha. E muito obrigada, Gildo, morrendo de saudades. Gildo, André, como é que é? Cabral. Mas todo mundo que passou por aqui, todo mundo que vai assistir, muito obrigada pela presença. Todos os rounds, para quem não assistiu, tá lá no nosso canal no YouTube, só assistir. universoagilhub.com/YouTube, né? Só se inscrever e assistir que a gente vai ter vários outros rounds ainda. Então, Gui, muito obrigada. Diego, muito obrigada mais uma vez. E boa noite, gente. Até amanhã. Quartou hoje, né? Estou meio perdida, mas ainda é quarta-feira. Foi uma alegria. Quarta-feira. Meio da semana, gente. Obrigado. E ó, fechamos janeiro provocativos, hein? Provocativos. Fechando as águas de janeiro. Tamo junto, gente. Obrigado, pessoal. Isso. Obrigado, galera. Valeu pelo espaço aí. Tamo junto. Obrigado. E volte sempre, Gui. A casa aqui também é sempre sua. Um beijo. Boa noite. Obrigado.